Todo mundo online, então abaixar o som do computador. Olá, pessoal. Boa noite. Desculpa aí o atraso um pouquinho. A gente teve umas dificuldades de conexão das 3 pessoas juntas aqui, ok? Então, hoje, nessa quarta-feira, nós vamos fazer uma live um pouco diferente, com uma interação aí hoje do nosso grupo do Instituto Fux, eu, Thiago Fux, que sou médico cirurgião do joelho e quadril, Dr. Rogério Fux, que é médico cirurgião especialista em joelho, e um grande colega e amigo nosso, de União da Vitória, Dr. Lucas Amico, que também é um ortopedista especialista em cirurgia do joelho, que trabalhou com a gente aqui em Curitiba um bom tempo e é um grande colega, um grande especialista e um grande amigo. Então, a ideia hoje vai ser um bate-papo entre nós 3, um pouco para explicar para vocês um assunto hoje um pouco mais frequente e presente no consultório médico do cirurgião de joelho, que são pacientes que têm prótese total do joelho e que querem praticar e saber mais informações sobre a atividade física relacionada a essa prótese, ok? Então, diversas perguntas foram enviadas para nós aí durante a semana, na divulgação da live. Então, algumas coisas nós vamos perguntar, outras coisas vamos responder. Eu espero que a gente possa passar aí a maior quantidade de informação possíveis para vocês todos, ok? Então, acho que para a gente começar esse bate-papo, vou perguntar para uma pergunta bem objetiva e muito importante e fundamental hoje para o Rogério. Rogério, o que você acha hoje, dentro das características dos pacientes atuais, quais são as principais indicações que um paciente ele tem para ser submetido a uma cirurgia de prótese de joelho? Bom, olá pessoal, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Lucas. O que a gente vai conversar hoje, especificamente nessa pergunta que você me fez, Thiago? Qual é o perfil do paciente que nos procura e que a gente acaba indicando uma prótese de joelho? Na grande maioria dos pacientes, são pacientes idosos, e quando a gente fala idosos, são pacientes acima de 60 a 65 anos, porém, nós temos pacientes mais jovens também que procuram a gente e que você acaba, às vezes, tendo a indicação de prótese. E o que leva à indicação de prótese? Uma das primeiras coisas é a dor que o paciente tem no joelho, é a limitação que ele tem para suas atividades do dia a dia, e também, se tem limitação das atividades do dia a dia, ele vai ter limitação aos esportes. Com isso, a gente vai examinar esse paciente, a gente vê que tem alguma deformidade ao nível do seu joelho, um só ou os 2 joelhos. Com isso, nós fazemos exames de imagem. No exame de imagem, a gente confirma que existe uma artrose, um desgaste no joelho, seja de um compartimento medial, lateral ou da patela. Então, somando as queixas do paciente, o exame físico e o exame de imagem, que o raio-x é principal para esse tipo de diagnóstico, é o grande número, a maioria dos pacientes que a gente acaba indicando a cirurgia de prótese. Isso aí, muitas vezes, feito primeiro um tratamento sem cirurgia e que não deu sucesso, e muitos pacientes já chegam para a gente tendo passado por vários médicos, tendo feito diversos tratamentos e que não tiveram sucesso. E daí você acaba tendo que indicar a cirurgia de prótese. Lucas, o que você percebe hoje numa mudança um pouco de perfil? Eu acho que existe esse perfil característico do livro e o paciente mais clássico da indicação da prótese. Mas você percebe no consultório hoje vamos dizer assim, uma ampliação das indicações e um perfil de paciente um pouco mais ativo com indicação de prótese? O que você vê nesse sentido? Qual que é a tua experiência nesse sentido? O que eu acho sobre, especificamente, primeiro, boa noite para vocês dois amigos. O Rogério é um mestre aí, que a gente aprendeu muito, cirurgia de joelho, tive a oportunidade de trabalhar com vocês e aprendi muita coisa, e queria agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês. O que eu acho, assim, a gente que tem no consultório também os pacientes de quadril e de joelho, existe uma diferença bem importante entre esse grupo de pacientes, né? Eu acho que o que eu tenho visto, o que me deixa
preocupados são artroses muito graves em pacientes muito jovens. E, classicamente, a gente sabe que a prótese de joelho não é uma cirurgia indicada para pacientes, por exemplo, abaixo de 50 anos, só em casos excepcionais, quando as outras medidas conservadoras falham, né? Principalmente quando a gente pensa nesse tema de hoje, né? Se o paciente, o que ele quer, né? Então, o paciente da prótese de joelho, ele tem um perfil que ele quer se livrar da dor e ele quer melhorar a dor dele no dia a dia, né? Então, ele pergunta qual tipo de atividade ele pode fazer. Eu acho que esse esclarecimento que a gente vai trazer hoje aqui é muito importante. Então, do que você me perguntou, o que eu tenho visto são artroses muito graves em pacientes jovens, 40, 50 anos. E eu acho que nesses pacientes, a indicação de prótese tem que ser muito bem conversada. O paciente tem que saber muito bem quais são as consequências dele manter um nível de atividade maior e principalmente atividades de impacto. Então, essa é a minha opinião sobre esse tema. Eu vejo muito e tento explicar para os pacientes que existe aquela conversa, doutor, quanto tempo vai durar a minha prótese? Com certeza, a durabilidade do implante num paciente de 70 anos, ela tem uma resistência ao uso muito diferente de um paciente de 50. E a prótese é a mesma, é a cirurgia é a mesma, mas a demanda funcional do paciente de 50 anos é muito maior que de um paciente de 70 anos. Então, essas questões do paciente entender sobre durabilidade, expectativa, é fundamental, essa é a minha opinião. Por outro lado, também, o paciente mais jovem, com 50, 55 anos, ele está numa fase extremamente produtiva da vida, onde, às vezes, uma artrose que não tem mais outra solução seja uma questão fundamental, né? Assim, ela precisa fazer a prótese, ela não tem outra opção. Então, isso aí a idade, a gente tem que discutir um pouco sobre a indicação, mas eu concordo que mostrar a expectativa e a realidade do paciente ela é fundamental, né? Quero mandar um abraço aqui para dois colegas cirurgiões de joelho, o doutor Inácio Ventura, de Brasília, e o doutor Celso, de Itapema, em Balneário, de Santa Catarina. Um abraço aí para os amigos que estão acompanhando aí. Tá? E, Rogério, quando o paciente ele chega para você com indicação de prótese de joelho, normalmente esse paciente com indicação de prótese, ele já está mais restrito às atividades físicas, uma vez que uma das indicações de uma cirurgia de prótese é o paciente que tem um pouco de dificuldade. Quais são os principais, hoje, exercícios que você passa a um paciente com artrose que ainda não tem prótese? Por exemplo, aquele paciente hoje que ele gostaria muito de estar jogando futebol, ok? Mas ele não consegue jogar futebol pelos sintomas da artrose. O que hoje você vê que os pacientes substituem? Quais são os exercícios que os pacientes com artrose avançada de joelho conseguem fazer? Como eu disse no meu início, as queixas dos pacientes, eles chegam porque eles têm dor, porque eles têm limitação. Quer dizer, então tem a limitação do esporte, mas tem a limitação das atividades do dia a dia. Se ele já tem limitação das atividades do dia a dia, para ele fazer algum tipo de atividade, algum tipo de esporte mais pesado, de impacto, realmente fica muito difícil. E daí entra o seguinte, esse paciente pode fazer algum exercício antes de fazer sua prótese? Ele deve fazer? Ele deve fazer. Uma das coisas que a gente tem visto e tem funcionado bastante bem nesses pacientes, eles fazerem alguma coisa em academia, desde que orientado por um fisioterapeuta, por um educador físico, tá? Sem muito peso, não fazer atividades de impacto. Uma coisa que funciona muito bem para esses pacientes é ciclismo, bicicleta, que ele pode fazer na academia ou ele pode fazer ele mesmo na rua. E uma coisa melhor ainda são exercícios na água. O que a gente tem orientado para esses pacientes que ou são jovens ou eles não querem operar, fazer sua prótese agora, vá fazer exercício na água, seja natação ou seja hidroginástica, que realmente a gente tem resultados assim fantásticos e em muitos casos a gente consegue prorrogar esta prótese alguns anos, muito mais vezes. Então ele não deve ficar parado, ele deve fazer exercício, só que os exercícios de impacto não são benéficos. Mas esses exercícios especificamente que eu falei, de academia, musculação, a natação, a hidroginástica e o ciclismo, são benéficos e ele vai se sentir muito melhor e pode prorrogar a sua prótese. Ótimo. Lucas,
você tem algum protocolo ou alguma orientação específica, vamos dizer assim, na parte física e atividades que você acha importante que o paciente que vai ser submetido ou tem indicação de uma prótese, ele faça? Eu concordo plenamente com o que o Dr. Rogério falou na questão de não parar o exercício, né? Então, a gente sabe que, em especial, o joelho, a atrofia atrapalha muito os pacientes no pós-operatório. E o pós-operatório da prótese de joelho já naturalmente faz com que os pacientes tenham atrofia. Então, a minha orientação seria mais ou menos parecida com o Dr. Rogério, manter musculação, né? Mas sempre com orientação. Eu acho que tem que ter um educador físico ou um fisioterapeuta junto, fazendo esse tipo de orientação. E exercícios na água, quando são possíveis, a hidroterapia também, eu concordo, vai muito bem, e a bicicleta. O que é mais importante, eu acho, para os pacientes, é entender que a atividade de impacto para esses pacientes está proscrita. Então, o que eu vejo no consultório, bastante, são pacientes que vêm com 50, 55 anos, que ainda tentam jogar bola, eventualmente, que ainda vão para o campo ou futebol de salão, que é pior ainda, e começam com sintoma de dor e, principalmente, você vê muito derrame articular nesses pacientes. Então, esse é um paciente que acho que é mais desafiador de tratar, porque ele ainda acha que consegue jogar uma bola por pouco tempo, mas ele ainda não se convenceu, né? Então, a conversa que eu sempre procuro ter para os pacientes, eu falo, a carreira de um jogador de futebol acaba com 37, 38 anos. Com 54, você está tentando... você vai jogar no Master, o que você está querendo fazer, entendeu? Então, eu acho que é essa consciência que os pacientes têm que ter, e principalmente que a artrose é uma doença degenerativa progressiva, certo? Então, é uma doença que o desgaste só aumenta, evolui, e dependendo das atividades dele, da atitude dele, essa evolução pode ser rápida. Então, é isso que eu procuro conversar com os pacientes. Então, essa parte de ciclismo, atividade sem impacto, pensar na musculação e em atividades na água é bem importante também. Eu volto na mesma frase que eu falei antes. O paciente que ele vem com uma expectativa, muitas vezes, um tratamento milagroso, onde o tratamento da artrose, ele não existe um tratamento objetivo da artrose, né? A artrose ela não tem cura, então é uma doença que vai evoluir, como você mesmo disse. E a gente tem que, às vezes, orientar o paciente sobre os prós e contras de cada uma das opções. A atividade física, acho que ela é fundamental, mas ao ponto de que ela vai te prejudicar a qualidade de vida, ela vai te prejudicar aquela articulação e te gerar problemas, é uma balança que tem que ser muito, muito bem pesada, né? Um abraço aqui, ó, falando em reabilitação pré-operatória de cirurgia, temos um grande fisioterapeuta e parceiro do trabalho, o Wander de Luca, que entrou aí na live, ele é uma das pessoas que, inclusive, fez o trabalho de reabilitação pós-operatória do Dr. Rogério. Para quem não sabe, o Dr. Rogério é um dos maiores cirurgiões de prótese do Brasil e ele tem uma prótese no joelho há alguns meses. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto com ele daqui a pouco. Né? Isso seria bem interessante dele falar a experiência porque dele. A experiência própria é diferente dos outros, né? E mandar agora, um abraço também aqui, ó, Thiago, do Ayrton Martins, entrou aqui, outro cirurgião de joelho, amigo nosso. Exatamente. Então, legal a participação aí dos colegas, né? Grande abraço. Falando um pouco agora especificamente desse paciente em questão de hoje, que é o paciente de 50, 55 a 70 anos, bem ativo, praticante da atividade física com artrose avançada. Doutor, qual é o momento que eu devo fazer a cirurgia? Qual a tua opinião, Rogério? É o momento que você não consegue mais fazer as tuas atividades que você gosta. Então, se você pensa em atividade física, mas tudo isso que vocês já disseram são as coisas importantes. O paciente que tem essa idade, essa artrose avançada, ele vai ter que se convencer, por bem ou por mal, ou mais dia ou menos dias, que ele não pode mais jogar futebol. Mas ele pode continuar fazendo, vai ter que mudar o seu tipo de exercício, o que ele vai fazer na sua vida. Então, se ele fizer isso, ele diminuindo essa carga, ele, de repente, ele pode postergar, certo? A sua prótese. E se ele diz assim, não, eu não vou parar. Bom, então eu não vou parar, você vai continuar com dor, e se você fizer a prótese, você não vai poder fazer. Entendeu?
Então, quando que vai fazer? O paciente diz assim, doutor, não dá mais. E eu já esgotei. Eu já diminuí minha atividade física, eu já fiz fisioterapia, eu já fiz aplicações no meu joelho, de corticoide, ácido hialurônico, outras coisas, e não resolveu. Então, essa é a hora. E essa hora pode ser com 50, 55, O que eu gosto de 70 falar para os anos. pacientes, assim, na minha experiência própria, pelo menos, é falar que, assim, o paciente tem que perceber a partir do momento que aquilo está deteriorando a qualidade de vida dele. Então, o paciente ia na padaria, não vai mais porque dói o joelho. O paciente ia na missa, não vai mais porque sabe que vai doer o joelho. Então, o paciente sabe que ele está ficando cada vez mais limitado, mesmo das atividades da vida diária, né? Então, eu acho difícil os pacientes chegarem com uma queixa de limitação eles chegam para limitação de exercício de impacto, mas aí esse é o momento da gente fazer uma mudança desse exercício que o paciente faz, né? Mas na indicação da prótese, a gente tem um tema muito bom aqui, porque existem muitos mitos sobre prótese, o que é rejeição, o meu vizinho fez uma prótese e ficou ruim, mas assim, existem diversos fatores para o sucesso de uma prótese, desde a técnica cirúrgica, desde a qualidade do implante que você usa, entre outros fatores, né? Então, eu acho que o objetivo tanto dessa live quanto da gente conversar com os pacientes é orientar eles o que é melhor para eles, mas dentro da nossa expectativa, da nossa experiência e da nossa opinião. Então, eu acho que isso que é importante, o paciente entender que a prótese de joelho não foi feita para ele jogar bola. Biomecanicamente, a prótese de joelho, ela não é igual a uma prótese de quadril, certo? Ela é muito parecida com uma dobradiça, muito parecido. Então, ele não vai conseguir fazer os movimentos rotacionais que um esporte como o futebol necessita. Isso para todos os esportes de impacto, que tem salto, basquete, vôlei, qualquer um desses, né? Então, Na realidade, deixa eu complementar. Na realidade, nós temos hoje 2 tipos de pacientes. É aquele paciente que mais idosos, ou que diz assim, doutor, eu andava 1 hora por dia. Passei a andar meia hora, passei a andar meia hora 3 vezes por semana. E hoje, doutor, eu não consigo andar 100, 200 metros. Isso. O paciente que chega nesse ponto, não existe assim, já esgotou seus tratamentos conservadores, só sobra a prótese. E nós temos esse outro grupo de pacientes que você falou, que são os mais ativos. E aí entra isso que você falou, de tem que fazer ele entender que se ele fizer a prótese, ele vai tirar a sua dor e a qualidade de vida. Mas o seu esporte de impacto, principalmente, ele não vai voltar. É importante a gente explicar para as pessoas que a prótese de joelho, ela possui um plástico no meio, né? Que eu chamo polietileno. E quanto mais você andar e quanto mais impacto você fizer, a tendência desse polietileno é gastar. E o desgaste desse polietileno pode gerar partículas que podem soltar a prótese. Então, essa é uma preocupação que a gente tem para os pacientes. Porque os pacientes cobram isso da gente também. Quanto tempo vai durar essa cirurgia? Vai ser essa única cirurgia da minha vida ou vou fazer essa e mais uma? Né? Então, é isso que é importante das pessoas entenderem. Existe esse plástico que pode gastar. Quanto mais jovem o paciente, mais gasta esse plástico. Então, por isso que a gente tem esse cuidado de orientar os pacientes de qual atividade tem que ser feita, quando tem que ser feita. A próxima pergunta que eu ia fazer é... Bom, então eu tenho a indicação de prótese, eu tenho que fazer a prótese, isso está decidido. Só que eu quero saber agora se eu posso, se eu não posso, se eu devo ou não devo fazer atividade física pós-prótese, certo? E quais são as consequências dessa prótese, como você começou a falar. Porque o que eu percebo é o seguinte, na verdade, isso eu aprendi com o Dr. Paulo Lencar, que é um outro grande professor nosso, que o que o paciente pode ou não pode fazer não é problema do médico, e sim do paciente. Que o que o médico orienta o paciente é o que ele acha que é o melhor para aquele paciente. Agora, o médico ele não está com o paciente 24 horas por dia, ele não vai proibir ou permitir alguém de jogar futebol ou não jogar futebol. É muito uma questão de escolhas e de informação, e tudo na vida tem um preço, né? Como você mesmo disse. Se você tem uma prótese do joelho, um polietileno feito para durar 20, 30 anos, numa pessoa de 60 anos ou mais, se você tem 50 anos e joga futebol 5 vezes por semana, com certeza você vai gastar essa prótese
um pouco mais do que aquele paciente. Então, quando o paciente ele pergunta, Rogério, eu tenho a prótese, eu tenho 55 anos e eu quero fazer esportes. O que você fala para ele sobre isso? Perfeito, você vai fazer esporte, você deve fazer esporte, mas aí entra que tipo de esporte? Então, o que a gente tem hoje, a experiência nossa, e isso é o que o mundo está mostrando, o esporte, academia, e acaba chegando um ponto da academia sem restrição, caminhadas do dia a dia sem restrição, bicicleta sem restrição, natação sem restrição, tá? Corrida já tem algum impacto, pode, mas desde que não seja, se for uma corrida na esteira, que é onde tem um pouco de amortecimento, não é o bicho, mas também não é correr 1 hora, 2 horas, como nós vemos que muita gente quer fazer, e outros esportes. O golfe pode ser feito, isso eu posso falar por experiência própria, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. O tênis, talvez o tênis em quadra de saibro, e duplas principalmente, é uma coisa que geralmente um paciente acima de 60, 65 anos mais faz isso, não vai ter problema. Então, nós ficamos nesse... O esqui, talvez o esqui na neve, uma coisa mais light, tem alguns lugares, os europeus gostam, os americanos, para nós aqui não é a realidade. Mas aí entra, como já foi dito antes pelo D'Amico, esporte de impacto, desculpe, está fora. Daí entra aquilo que o Tiago falou, você não deve fazer, mas eu quero. Se quer fazer, eu não vou te proibir, você é maior de idade, é dono do seu nariz. Agora, você tem que saber que se a sua prótese, se você não fizer impacto, ela tem chance de durar 12, 15, 20 anos, se você fizer, tua prótese é muito provável que ela vai durar bem menos do que isso. Então, é uma questão de escolha. Então, como o Tiago disse, a gente não proíbe, mas nós temos obrigação Orientar, né? de conversar com o paciente e mostrar para ele o que existe no mundo e qual é a experiência que a gente tem. E aí ele vai decidir. É importante também falar que, assim, existe cirurgia para artrose de joelho para paciente, para pacientes ativos, né? Então, não quer dizer que não exista outra opção, né? Existe a cirurgia que eu, particularmente, aprendi com vocês, com o Dr. Rogério, principalmente, que é a osteotomia, que é indicada para pacientes entre 40 e 50 anos, que têm certas características ativos que desejam fazer outro tipo de atividade, né? Só que a gente precisa saber bem certo se esse paciente que a gente está conversando de 50 e poucos anos, ele tem indicação disso ou não, né? Claro. A gente tem que saber se o caso dele é para isso ou não. Então, assim, existem opções, a gente tem que saber dentro das opções o que a gente pode fazer. Falando em prótese de joelho, é isso daí. O Dr. Rogério falou, que falam que se você pratica esqui, abaixar uma bandeira, né? E ir numa pista mais tranquila, e as outras atividades eu concordo plenamente. E eu acho que a mensagem grande dessa pergunta para todos os pacientes ou pessoas que estão ouvindo é que prótese do joelho precisa de atividade física antes da cirurgia, precisa de uma atividade física muito especializada e acompanhada no processo de reabilitação pós-operatória, e ela precisa e deve ser, a atividade física ela é necessária num paciente pós-prótese. Então, não é só que eles podem fazer atividade física, e sim que eles devem. Eles devem por questões de saúde global e geral, e porque a prótese de bom funcionamento, ela é uma prótese com músculo bom. O que faz a prótese funcionar é a musculatura de qualidade. Então, é fundamental que os pacientes sejam ativos, que eles pratiquem atividades, principalmente as atividades que foram mencionadas. Que a ideia e a proposta de uma prótese de joelho não é igual uma prótese de quadril. A prótese de joelho, ela trata pacientes e devolve uma qualidade de vida, buscando dor, mobilidade e alinhamento da perna para vários pacientes. Mas ela não é uma cirurgia focada em retorno a atividades físicas de alto rendimento, atividades de impacto de maior atividades de rotação. Por quê? Porque mecanicamente, como o Lucas explicou, ela não é construída para isso. E uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês dois, que eu gosto de falar para o paciente jovem. Olha, querer fazer esporte pós-prótese é uma coisa.
Querer jogar bola com prótese é uma coisa. Poder é outra coisa. E ter coragem de conseguir. O que vocês acham dos pacientes que têm prótese, depois da prótese, reabilitação adequada, já fazendo musculação, caminhando, pedalando? Vocês percebem que os pacientes eles têm vontade, interesse e tentam jogar futebol, por exemplo? Ou isso é difícil de acontecer e é uma exceção? Eu acho que é uma exceção, mas eu sei de pacientes que voltaram a jogar bola. O que você acha, doutor? Eu acho que não é bom para o teu joelho, porque como nós já conversamos antes, você aceitou a cirurgia, você concordou comigo, e você aceitou que você teria essa limitação. Mas eu voltei a jogar. Tá bom, o problema é seu, você tem que estar consciente que você tem uma chance muito maior de ter problema mais precoce nessa sua prótese. Mas é uma escolha sua. Então, sabe o que você acha? É exceção, são poucos, entendeu? Mas existem, e eu acho que o que cabe para a gente é dizer para ele que, mais uma vez, que ele está pondo em risco a sua prótese. Existe um outro detalhe, que não é só desgastes. As pessoas que têm prótese, tanto no quadril, no joelho, e tiver um esporte de impacto, tipo futebol, e se for um cara que é muito ativo, ele pode fazer uma fratura periprotética, que a gente chama. Então, os esportes de impacto mais pesado podem ter isso, que é uma complicação séria e, às vezes, muito difícil de tratar. Eles têm que estar conscientes com isso também. Lucas, o que você acha? Os pacientes, eles melhoram muito a qualidade de vida, isso a gente sabe. Eles retomam quase todos a prática de atividade física, esse perfil mais jovem, mas você vê o paciente com prótese querendo, às vezes, ou tentando, ou frequentemente apto à atividade física de maior rendimento? Vou ser bem sincero, os pacientes que eu atendo são pacientes mais idosos. Então, eu não vejo esse desejo por uma atividade física de alto impacto como eu vejo nos pacientes de quadril. Tá? Então, a gente que também opera quadril e faz, principalmente, cirurgia preservadora do quadril, a gente vê esses pacientes eles tentando de tudo a todo custo para manter o mesmo nível de atividade. E eu acho que tem uma diferença grande no joelho e no quadril, no perfil do paciente. Eu acho que esse paciente, o paciente mais problemático é esse paciente de 50 e 60 anos, né? Que você já sabe que tem uma indicação de prótese, ele quer tentar outras coisas. Então, eu acho que esse é o paciente que... O principal é a orientação, para mim. É o paciente entender o que ele tem, entender qual que é o prognóstico, entender o que vai acontecer se ele continuar fazendo aquele tipo de atividade e entender o que ele precisa. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Os pacientes que eu faço prótese são pacientes de mais idade, 60, 65 anos. Já fiz em pacientes de 50 anos que chegaram com uma artrose tricompartimental e falaram, minha vida está horrível. Falei, o preço que a gente vai pagar é esse. Os riscos são esses. Você está disposto? Sim. A gente foi lá e fez a prótese, entendeu? Esses dias eu e meu pai fizemos uma prótese num paciente de 48 anos, que não tinha mais o que fazer. Tinha feito diversas aplicações de ácido hialurônico com outros, não era um caso nosso, tinha feito diversas artroscopias. Ele falou, minha qualidade de vida é horrível, não consigo fazer nada. Falou, a cirurgia para ser feita é essa. Você está disposto a pagar esse preço? Estou disposto. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu acho que tudo é orientação. O paciente tem que entender no que está entrando, entendeu? Eu queria deixar isso claro para todo mundo, que vocês vejam que todo mundo tem a mesma opinião. Eu tenho alguns pacientes mais jovens, tenho paciente que joga tênis, tenho paciente que joga futebol pós-prótese. Mas, na verdade, a decisão da cirurgia, ela tem um preço. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Quando o paciente ele tem uma indicação de prótese, é fundamental que ele não vá fazer uma cirurgia de prótese achando que com aquela prótese ele vai jogar futebol depois. Não é para isso que a cirurgia foi feita. Não é esse o objetivo da cirurgia. Mas isso não quer dizer que o paciente que faz prótese de joelho tem que ser sedentário. Bem pelo contrário, como a gente já falou. Então, normalmente o paciente ele já é um paciente um pouco mais restrito, porém, às vezes a expectativa da atividade física intensa, ela não é verdadeira. Por outro lado, um mito que a prótese te permite apenas caminhar e se você fizer uma atividade um pouco mais intensa, ela vai estragar. Não, isso não é verdade.
Então, é importante entender que o excesso da atividade ele é um problema, ou pode ser um problema, aí cabe cada um avaliar o seu risco, mas que a falta de atividade ou a não prática de atividade, ela é muito, muito, muito maléfica por diversos fatores, né? Lembrando aqui, mais um abraço aí para outro fisioterapeuta de alto padrão, doutor Hélio, mais um dos que participou do processo de reabilitação aí da prótese do doutor Rogério, certo? Um abraço aqui para o Rafael Tavares, também outro colega cirurgião de joelho padrão de Londrina. Eu vou fazer uma pergunta agora pessoal, porque é muito fácil falar, né? Eu e o Lucas, felizmente, não temos idade ainda, esperamos termos indicação na prótese de joelho, apesar de eu já ter uma cirurgia do joelho, que foi mais ou menos bem feita. Eu queria perguntar, Rogério, um dos motivos que te levou a operar, eu sendo o responsável por essa cirurgia, foi a qualidade de vida e a dificuldade de praticar atividades, sejam elas mínimas, por exemplo, você estava com dificuldade de pescar, coisa que a gente gosta muito, você estava com dificuldade de jogar golfe. O que você percebe hoje em relação aí com 5 meses, 6 meses de cirurgia? O que você observa de diferença entre você em outubro de 2020 e você em abril de 2021 em relação à tua qualidade de vida de atividades extras, não atividades de caminhar, estou falando de atividades um pouco que demandam, por exemplo, prazeres da sua vida ou hobbies ou atividades físicas que você retomou. Bom, você falou que realmente as atividades físicas melhores minha é academia, que eu fazia antes, mas foi parado por causa da pandemia, não foi especificamente por causa do joelho. Pescar, como você disse, realmente era uma coisa que eu já tinha bastante dificuldade, ainda mais, por mais que pesca de barco, mas entrar no barco, sair do barco, se tivesse que pegar um barranco, andar alguma coisa assim, eu realmente já tinha alguma dificuldade. E no final do dia, o meu joelho inchava. E aquela coisa de fazer gelo, e ter que arrumar. Mas o esporte que eu mais faço nos últimos 15, 16 anos é jogar golfe. E nos últimos tempos, eu estava tendo que já jogar com carrinho, com o golf kart, porque eu gostava e gosto de caminhar no campo, empurrando o meu carrinho e tal, mas já não estava dando mais. Era dificuldade para fazer isso, tendo que usar o golf kart direto. E outra coisa que eu gostava de fazer é caminhada na rua, ou mesmo na academia, já estava tendo dor e inchava meu joelho praticamente todos os dias. Então, essa era a minha realidade. O que eu tenho hoje? Eu voltei a caminhar na rua, a academia eu não voltei porque estava fechada, agora parece que vai voltar. A pesca, por causa da pandemia, nós tivemos que abortar uma vez ou coisa ou outra, e voltei para meu golfe, jogando bem, e eu não tenho mais dor nenhuma no golfe ainda. Estou jogando com golf kart ainda assim, porque um jogo de golfe que você anda 4 horas e meia, 5 horas, você anda em torno de 8 a 9 quilômetros. Então, eu acho que está um pouco cedo para eu voltar a caminhar. Mas eu não sinto nada no golfe hoje. E posso dizer, se eu jogo melhor ou pior, não. Mas como eu não tenho dor, eu não estou tendo muita limitação para fazer o meu swing. Joguei hoje à tarde, antes de chegar em casa, cheguei aqui uma hora antes e muito bem. Então, a minha qualidade de vida, depois da prótese, melhorou bastante. Por quê? Porque eu sei que o paciente é muito bom e fez a sua reabilitação muito certinha, mas o cirurgião também foi bem e deu sorte que foi, como você disse, foi você que fez a cirurgia. Lucas, os pacientes teus de prótese, você tem uma fase de reabilitação pós-operatória? Tá me ouvindo? Travou o Instagram aqui para mim. Eu vi aqui. Voltou. Voltou? Voltou. Nos teus pacientes de prótese de joelho, o que você combina, prescreve e orienta eles em relação ao tempo de reabilitação funcional, principalmente relacionado à fisioterapia e trabalho funcional, e a partir de quando que você começa a liberar atividades físicas progressivas? Então, vocês estão me ouvindo aí no Instagram? Porque está meio travando aqui. Sim. Tá. Bom, está dando para ouvir, não? Pela outra plataforma, tá. Pode continuar. Tá. Então, assim, como que eu conduzo os pacientes
no pós-operatório de prótese de joelho, tá? Eles usam algum tipo de muleta de andador por 30 a 45 dias. Depende do paciente, depende da idade, da condição física geral e global. E vão usar andador até 3 meses, tá? Eu gosto de fisioterapia. Eu sou fã de fisioterapia e acho necessário. Eu gosto de fisioterapia precoce, tá? Então, eu faço fisioterapia precoce em todos os meus pacientes, desde ligamento cruzado anterior, artroscopia de quadril, a prótese de quadril. Os pacientes começam a reabilitação na semana seguinte da cirurgia já. E isso vai na prótese de joelho até uns 3 meses, né? A gente sabe que um dos desafios da prótese de joelho é o paciente conseguir ganhar a flexão do joelho muitas vezes, né? Conseguir dobrar o joelho é difícil para muitos pacientes. Mas a partir do momento que eles recuperaram o arco de movimento, geralmente em torno de 3 meses, eu começo a orientação para ir para a academia e fazer um reforço específico, funcional e também, muitas vezes, relacionado à hidroterapia. Então, essa maneira que eu conduzo meus pacientes. Ótimo. A gente tem um trabalho aqui muito parecido com isso, realmente. Nos primeiros dias, nós temos um trabalho relacionado à proteção da articulação, cicatrização da ferida e controle de dor. Mas a gente gosta que a fisioterapia também se inicie o mais precoce possível, tanto por questões, vamos dizer assim, articulares, quanto clínicas, quanto de prevenção de outros problemas. A maioria dos pacientes próximos de 3, 4 semanas, eles estão evoluindo do andador para uma muleta, e geralmente é em torno de 30 a 45 dias eles estão se liberando dos dispositivos de auxílio para marcha. E, na média, próximo dos 3 meses, nós evoluímos atividades mesmo, como você mesmo falou, para academia, para bicicleta mais intensa. Quando possível, é fundamental que se coloque o paciente na hidroterapia após a cicatrização da ferida, após os 20, 30 dias. Então, eu acho isso aí bem interessante, até principalmente naquele paciente com dificuldade de mobilidade. Então, eu tenho uma pergunta aqui que eu recebi no meu Instagram, eu queria fazer para você, para o Dr. Rogério. Tá. Tem osteoporose. Posso fazer uma prótese de joelho? Rogério. Também pode fazer, sim. Só que, claro, que a gente precisa ver que grau está essa osteoporose, que qual é o problema de você fazer tecnicamente as coisas, a prótese é praticamente igual, não tem problema. O problema que pode acontecer para depois, porque como esse osso está mais frágil, mais amolecido, menos calcificado, essa prótese pode soltar, gastar, afundar. Então, quando a gente vê um paciente com osteoporose, a gente tem alguns detalhes técnicos, que é, por exemplo, colocar uma pequena haste, seja no fêmur ou na tíbia, para você proteger, você distribuir a carga. E nesses pacientes de osteoporose, a gente às vezes acaba fazendo também o uso de medicações, além de cálcio, alendronatos, para fortalecer e melhorar essa qualidade óssea. Mas pode ser feito sim, só que, além da parte medicamentosa, a gente usa, talvez, alguns artifícios técnicos de material para que você proteja e não aconteça uma fratura, alguma coisa, uma soltura precoce dessa prótese. Mas pode ser feito. Eu tenho uma opinião, e até gosto de explicar isso um pouco para as pessoas, que a osteoporose ela é uma doença que acontece por diversos fatores, certo? Acomete mais pacientes idosos, mas acomete mais mulheres. Porém, os principais locais de acometimento da osteoporose é a coluna lombar e o fêmur proximal, a região do colo do fêmur. Então, muitas vezes o paciente ele tem diagnóstico de osteoporose por uma densitometria óssea no colo do fêmur e na lombar. Isso é sugestivo que ele tem uma fragilidade óssea global. Porém, o joelho ele não é uma área de extrema fragilidade a fraturas relacionada à osteoporose. Essas osteoporoses que nos preocupam mais no joelho são muitas vezes sequelas de traumas, joelhos que têm sequelas de fraturas, que perderam mobilidade e fazem uma osteoporose por desuso. São pacientes reumatológicos ou pacientes de doenças autoimunes, por exemplo, que utilizam corticoide por muito tempo, que causam uma osteoporose secundária de global, certo?
ou pacientes acima de 80, 90 anos que têm uma osteoporose realmente avançada devido à alta idade. Então, a maioria dos pacientes que têm osteoporose e que têm artrose do joelho, eles não têm contraindicações ou muito menos mudanças técnicas na cirurgia. Quando se fala em osteoporose no joelho, geralmente são pacientes com osteoporose secundária no joelho ou de extrema idade. Então, é fundamental lembrar que, inclusive, o tratamento fundamental da osteoporose é a mobilização, a utilização daquela articulação, daquele osso. Então, muitas vezes, um joelho osteoporótico por desuso, por falta de uso pela artrose, vai melhorar muito a qualidade óssea após uma cirurgia, uma reabilitação, buscando osteoporose. Então, é importante entender esse conceito, que não é que você tem osteoporose na tua densitometria, que você tem osteoporose de alto risco em todos os lugares do corpo, até porque os critérios da OMS hoje para osteoporose principais são a densitometria óssea da coluna lombar e do fêmur. Claro que tem outros, mas isso é importante. Esse é um dos critérios, né? Esse é um dos critérios para osteoporose, não é só isso, ok? Então, eu vou fazer mais uma pergunta para cada um de vocês, para poder finalizar aqui. Rogério, você acha hoje que os pacientes com prótese de joelho, certo? Na tua experiência clínica, eles em quanto tempo, para você, o paciente volta a fazer a musculação, que é uma atividade, musculação, pilates, atividades funcionais anaeróbias, em quanto tempo ele está liberado para fazer caminhadas na rua? Que é a pergunta mais frequente possível do paciente dessa idade hoje. Bom, então eu vou falar que eu provei do próprio veneno, né? Cirurgia que a gente faz para os outros, eu fui submetido à cirurgia, tá? Em novembro, eu vou dar a minha sequência da fisioterapia, que vai chegar onde essa pergunta, onde você falou. A gente começa no hospital com 24, 48 horas, se ficar internado já fazendo alguma coisa, sai do hospital com uso de andador ou 2 muletas, que vai usar em torno de 30 dias, alguma coisa, alguns pacientes um pouco mais, alguns pacientes com 3 semanas. Eu posso dizer que eu, com 3 semanas, eu estava bem, eu tirei, primeiro foi andador, depois foi a muleta, e voltei a dirigir. E quando cicatrizou, como o Thiago disse, terceira semana, com 21 a 25 dias, eu iniciei a hidroterapia. Eu já estava, então, fazendo a fisioterapia. Então, a fisioterapia para nós é precoce, e cicatrizou com 20, 25 dias, e for ir para hidroterapia. Eu fui fazendo isso até os 3 meses de pós-operatório. Caminhadas na rua, eu acho que você pode... Eu comecei a caminhar mais recente agora, entendeu? Porque por N fatores, eu com mais ou menos 4 meses, então eu vou completar 5 agora, eu voltei a fazer as minhas caminhadas. Mas, no geral, a partir do 3º mês, você já pode começar a fazer todos esses outros tipos de exercício, numa carga progressiva, tanto de caminhada, tanto de academia, de musculação, o que for. Mas na fisioterapia, para você ter ideia, a partir dos 40, 50 dias, você já está fazendo um trabalho muscular e funcional. É o trabalho de subir escada, descer escada, fortalecimento do quadríceps, dos músculos posteriores, adutores e adutores. Então, mas a liberação para mais exercícios em torno de 90 dias, que foi o que eu fiz e que eu agradeço. Quero agradecer agora a 2 pessoas aqui pessoalmente, o Vanderlei Luca, que foi um fisioterapeuta desde o começo aos 3 meses, e o Hélio Stein na hidroterapia, que realmente me ajudou bastante na minha recuperação. E posso dizer, como a gente própria do próprio veneno, que os pacientes todos, cada já sempre indicava, e depois que eu fiz, eu vou acabar indicando mais ainda, além da fisioterapia, a hidroterapia para os pacientes. O trabalho de reabilitação pós-operatório dos primeiros 60 a 90 dias, ele é fundamental para a recuperação da cirurgia e fundamental para a preparação para o paciente retomar as atividades esportivas ou de DGs de dia a dia. Lucas, e essa é uma outra... Só para completar uma coisa sobre isso, Thiago, realmente é como o Lucas disse, primeiro a gente tem que ganhar movimento. E esse ganhar movimento vai levar uns 40, 45 dias. E depois, na hidro, você ganha mais ainda
depois. E depois vem a parte do fortalecimento da musculatura. Então, são duas fases que uma coisa vai levando a outra e você completa nesse tempo. Muito bem. Lucas, e pergunta frequente, principalmente pacientes hoje que buscam cada vez mais informação de qualidade, que buscam se informar sobre cirurgia, técnicas, implantes. Lucas, você acha que existe alguma consideração especial ao tipo de prótese e atividade de joelho e atividade física, como nós temos no quadril algumas peculiaridades de prótese e atividade física? No joelho, você acha que isso é uma coisa relevante, importante, ou você tem escolha por algum tipo de prótese diferente num paciente mais jovem ou mais ativo? Não, eu não mudo a minha técnica por causa da demanda de esporte, alguma coisa diferente, né? O que acontece, né, eu acho que essa experiência do Dr. Rogério pode falar melhor, é que hoje a gente tem implantes que permitem mais flexão do joelho, tem designs que são feitos para o paciente conseguir atingir graus maiores de flexão do joelho, né? Então, isso às vezes está muito relacionado à satisfação. Então, eu acho que a prótese de joelho eu ainda faço aquele velho, a receita de bolo do Dr. Rogério Fux. Então, quando eu estou fazendo, eu me lembro daquele passo a passo original e eu não mudo o implante, e é o implante que eu uso para todos os pacientes, não pela demanda do paciente, que é o diferente que a gente faz muitas vezes no quadril. A gente sabe que os pacientes do quadril, porque a gente tem essa questão das próteses de cerâmica e de plásticos mais evoluídos, que isso diminui o desgaste. No joelho ainda não é totalmente difundido isso, né? A gente sabe que existem as próteses de metal ceramizado, existe esse tipo de implante, mas ele não é feito para os pacientes de prótese de joelho, para atividade física. O que a gente vê hoje é que essas próteses mais modernas, que não são tão modernas mais assim, vamos dizer assim, já tem alguns anos de utilização, é que essas próteses hoje permitem a prótese de joelho mais individualizada, a técnica cirúrgica mais, vamos dizer assim, mais que preserva os tecidos. As próteses elas te permitem mais mobilidade, certo? Então, realmente, hoje nós não mudamos os tipos de implante no geral pelo perfil do paciente, e sim orientamos a reabilitação funcional desse paciente no pós-operatório, certo? O doutor Lucas caiu aqui, estou chamando ele de volta aqui. Bom, então, para encerrar, eu queria mandar aqui mais uns abraços aqui. Doutor Cristiano Saliba, outro grande amigo, parceiro de trabalho, esse cirurgião de joelho e quadril, entrou para dar um oi para nós. Aí, valeu, Inácio, aí pelos elogios, valeu, Celso. O Hélio, o fisioterapeuta, agradeceu, o Vander também. E queria passar para vocês que o grande objetivo nessas lives é passar para vocês informação um pouco mais objetiva e prática sobre o nosso dia a dia como médico, passar para vocês saberem a realidade das coisas e não só apenas alguns mitos, como o próprio Lucas falou, que existem grandes mitos na população em geral aí, que às vezes não são verdades. E a gente torna isso disponível para vocês de uma maneira mais simples e prática, como vocês estão vendo aqui. Então, gostaria, da minha parte, para finalizar, aqui, agradecer a participação de todo mundo que entrou, e que se vocês souberem de alguém ou conhecerem pessoas que têm dúvidas sobre prótese de joelho, que tenham medo de fazer uma cirurgia ou querem saber um pouco mais sobre prótese de joelho e atividade física, que vocês compartilhem esse vídeo da live, que vai estar disponível aí nas redes sociais, nos canais do Instituto Fux e do Dr. Lucas D'Amico, porque a ideia sempre é melhorar a informação. Pessoas informadas são melhores tratadas, são mais bem tratadas, têm melhores resultados, médicos informados têm melhor resultado. Então, agradeço a todos aí, passo a palavra ao Rogério e ao Lucas para finalizar. Para finalizar, eu acho que os assuntos foram abordados bastante bem por todo mundo, e eu só posso dizer que, com o passar dos anos, a gente vai embora dessa vida e a gente não leva nada. Mas ver vocês dois falar, e que acaba me emocionando,
agradecendo o que eu pude passar um pouco para vocês e que vocês seguem até hoje para fazer o melhor possível para os seus pacientes. Então, isso é uma gratidão que, para nós que já somos mais velhos, isso não tem preço. E ver vocês dois falarem dessa maneira, eu só posso ficar satisfeito. Obrigado. Eu queria agradecer vocês dois aí pelo convite. Muito importante e me sinto lisonjeado de estar falando com vocês sobre cirurgia de joelho aí. Aprendi muito com vocês. Tem passos que eu faço nas cirurgias até hoje que aprendi com vocês. E eu acho que o tempo que eu passei com vocês me tornei um cirurgião melhor. Então, agradeço pelo convite e espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Valeu a presença. Diversos dos colegas médicos, a não ser todos, acho que entraram, foram alunos do Dr. Rogério Fux, conhecido entre nós, colegas aqui, como o olho vermelho, que se todos nós tivéssemos um olho vermelho igual a dele, os joelhos todos seriam bem mais tratados, mas infelizmente nós não temos olho vermelho, então a gente tenta imitar o olho vermelho. Então eu quero agradecer a todos aí, obrigado a todo mundo que participou. Eu acho que eu não sei como agradecer ou como, para mim, o fato de eu ter sido escolhido para fazer a sua prótese diz mais que qualquer outra coisa que eu possa dizer. Então eu agradeço aí os ensinamentos. Lucas, valeu, foi muito legal, é importantíssimo a gente passar essas informações aí para todo mundo, e eu desejo uma boa noite a todos, que todo mundo se cuide aí, que fiquem bem. Tá bom? Boa noite a todos. Valeu. Valeu, abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.